Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez em um novo vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre se o meu filho está aprendendo inglês ou não em uma escola bilíngue. O ponto é que uma colega entrou em contato comigo, ela matriculou os filhos dela numa escola bilíngue da cidade dela. E ela tem um conhecimento básico, razoável de inglês. Ela parou faz um tempo, então ela não tem um conhecimento, vou dizer, tão bom para poder avaliar. E ela acha que o ensino está muito fraco. Ela acha que não está vendo resultado. Então ela pediu uma opinião para mim, entrou em contato, pediu uma opinião para mim sobre esse caso. O ponto é que quando ela me perguntou isso, ela me lembrou de uma história que aconteceu comigo. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha tido a oportunidade de escutar essa opinião de uma pessoa. Talvez eu tinha escutado de outras pessoas, mas eu escutei dessa moça. Eu estava falando com uma jovem finlandesa e a gente estava falando inglês, obviamente, e ela, em determinado ponto da conversa, eu contei para ela que as aulas de inglês aqui no Brasil, na verdade, elas misturavam português com inglês. E as aulas, eu contei, por exemplo, da ênfase na gramática. Ou seja, tipo, naquela época, na verdade, naquela conversa que eu tive, eu estava falando de forma mais próxima do ensino público, vou dizer assim, que talvez que foi de onde eu vim. Então ela riu muito, achou muito engraçado que os professores de inglês dão aula em português. Pelo menos essa tinha sido a realidade que eu vim. Não sei se todos tiveram a mesma realidade. Então ela achou, vou dizer, muito engraçado, né? Ela achou muito engraçado. Então eu lembrei dessa história. Eu lembrei dessa história. São pontos relacionados, não exatamente iguais, mas eu lembrei dessa história. Então, o primeiro ponto que você, pai e mãe, você é uma pessoa bem intencionada, tem interesse em dar o melhor para o seu filho. Talvez você mesmo não teve oportunidade de aprender inglês ou outro idioma quando você era criança, não tinha condição financeira, entre outros motivos. E o ponto que você tem que entender, o primeiro ponto, é que simplesmente o fato da escola dizer que é bilíngue não significa que ela é verdadeiramente bilíngue. Talvez você saiba disso no seu intelecto, mas ainda você não enraizou isso. Talvez você foi na escola, você foi no colégio, gostou, conversou com o coordenador pedagógico, diretor, seja quem for, e você achou legal, mostraram os locais, as brincadeiras, ou seja o que for. Você achou legal, você foi convencido por aquilo, entretanto, você não tem noção real se seu filho está aprendendo ou não, pelo fato da escola ser bilíngue. Veja bem, no Brasil não há uma legislação específica que determina o que uma escola bilíngue faz e o que não faz. O que a maioria das escolas fazem, se no caso, por exemplo, no possível caso de houver uma denúncia na Secretaria de Educação, ou seja, onde for, o que as escolas têm feito elas fazem parceria com a escola de idiomas, ou então elas aumentam a carga horária do idioma, que no caso é o inglês. Então, se você denuncia um colégio X, então eles vão se basear falando, olha, não, mas quando forem apresentar a defesa, não, mas aqui a gente tem um projeto pedagógico, aí pega o projeto da escola de idiomas, mostra para o fiscal, e isso justifica o fato. Ou então, uma alternativa, elas aumentam a carga horária do idioma. Isso aí pode ser de qualquer coisa, tá? Eu posso fazer uma brincadeira, por exemplo, simplesmente uma brincadeira sem objetivo pedagógico,
em inglês, com instruções em inglês, e eu coloco isso no material pedagógico. Então, é simples assim. É simplesmente o fato de justificar que as atividades estão sendo realizadas em inglês. Simplesmente esse fato. Então eu provo, então essa é uma das maneiras, eu aumento a carga horária do inglês. Eu aumento a carga horária do idioma. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou com meu filho na escola bilíngue, eu acredito que ele está aprendendo, mas na verdade ele não está. Agora, pensando nesse ponto do fato de estamos falando primeiramente nesse ponto número 1, de que não há uma legislação específica no Brasil sobre isso. Então as escolas justificam dessa maneira. Esse é o ponto número 1. Dentro ainda desse ponto número 1, é importante destacar que, por exemplo, como a cidade de São Paulo, ela criou alguns pontos específicos, como se fosse uma legislação interna, um parecer educacional, que ela diz o que essas escolas precisam ter para funcionar na cidade de São Paulo. Não é algo que funciona a nível federal, mas é o que funciona na cidade de São Paulo. Posso dizer que, pelo que eu li, os pontos são muito bons. Os pontos são muito bons. Mas, simplesmente, isso não é o que vai garantir o sucesso do seu filho no aprendizado do idioma. Mas, mesmo pensando neste número 1, que é a falta de legislação específica, eu quero que você pense também que não é simplesmente o fato de haver uma lei positivada, de haver uma lei específica, ou haver uma legislação, um parecer, norma, regulamento, seja o que for, qualquer tipo de ponto jurídico, não é simplesmente esse fato que trará o sucesso para o seu filho. Olha, nós dois sabemos que há muitas leis no Brasil. O exemplo claro disso é do artigo 5º ou do artigo 6º da Constituição Federal, que nós temos inúmeros direitos garantidos lá. Isso é fácil de perceber, você sabe disso, você já percebeu. Agora, o fato de aquilo estar positivado, aquilo estar escrito em lei, não necessariamente garante que eu tenho acesso àquilo. É claro que alguns juristas vão dizer, que é melhor que esteja positivado para que eu possa, por exemplo, garantir esse direito posteriormente de alguma forma, por algum meio, algum ponto jurídico que eu possa cobrar da justiça, cobrar dos governantes. O ponto é que eu acho que o sucesso do seu filho educacional, o sucesso dele, necessariamente eu acho que não entra nesse tipo de mérito. O ponto é que nós devemos prestar atenção em outro local. A gente vai trabalhar durante esse vídeo, durante essa aula. É outro ponto que talvez eu deva pensar melhor. Não nesse ponto da legislação específica. Porque o fato de existir a legislação não garante o sucesso do meu filho, repito. Olha, é muito comum, por exemplo, também em protestos de educação, seja o que for, muitas pessoas pedirem maior qualidade no ensino. Estou falando em ensino geral. O fato é que simplesmente dizer maior qualidade, eu não sei, você pensando aqui comigo, será que simplesmente dizer isso garante qualidade? Porque a pergunta é, o que é qualidade? É aumento de carga horária? Porque se for simplesmente aumentar a carga horária, talvez resolva alguns problemas. Mas se a educação é ruim, a qualidade é ruim, ou simplesmente aumentar a carga horária não vai resolver o problema. Pode trazer piores casos, pode trazer consequências mais graves. Então, a legislação específica, por mais que inclusive alguns educadores, inclusive foi feito um estudo, algumas pessoas, alguns educadores dizem que não há
legislação específica no Brasil e por isso a educação bilíngue, vou dizer, não tem como mensurar, ou seja o que for. Olha, o ponto não está aí. Eu acho que você percebeu que o ponto não está aí. Não está aí. Não é uma legislação específica que vai trazer o sucesso educacional, garantir o sucesso educacional para o seu filho. Não é esse ponto. Entendeu? O segundo ponto que eu quero tratar é que vou chegar no ponto das escolas neste momento. Nem sempre as escolas estão preparadas para a educação bilíngue. Eu posso dizer, então, que eu tenho educação bilíngue na minha escola porque eu consigo justificar. Eu tenho alguns meios, eu tenho parceria com a escola de idiomas, ou eu tenho aumento da carga horária, eu tenho algum contato X que me ajuda a garantir. Mas não é simplesmente esse fato que vai garantir que eu tenha conhecimento. Veja bem, toda escola possui um projeto pedagógico. Então, aquele projeto pedagógico, eu vou colocar toda a proposta pedagógica da escola ali, do colégio ali. Esse é um documento obrigatório, todo colégio tem, entendeu? Todo colégio tem. E não é simplesmente dizer que o ensino bilíngue, ou educação bilíngue, ou às vezes até colocar de forma mais específica ali, não é aquilo simplesmente garante que o que está escrito será cumprido e mensurado. O projeto pedagógico, o projeto político-pedagógico, ele normalmente, talvez de forma, vou dizer, na sua melhor forma, ele é produzido com a participação dos professores, pais, coordenação pedagógica, diretores, e também, inclusive, a vizinhança participa. Eles são convidados a participar desse projeto. Muitas pessoas elas possuem palpites sobre como funciona o ensino, mas elas não sabem como funciona. É fácil saber disso pela situação atual do Brasil. Percebe-se que mesmo talvez pais que têm conhecimento, pais que são bilíngues, alguns pais não conseguem nem mesmo dar esse tipo de educação bilíngue para os filhos. Além disso, percebe-se muito, como eu disse, são opiniões sobre educação, baseado em algumas coisas que as pessoas veem, e que elas querem colocar ali de alguma maneira, mas sem nenhum conhecimento específico, sem nenhum fundamento científico, sem resultados. Então, o fato de eu colocar os pais, ou colocar, por exemplo, a população para participar do projeto político-pedagógico, isso não garante o sucesso do seu filho. O que garante o sucesso do seu filho é o comprometimento que você tem em relação à qualidade do idioma que você quer ensinar. Isso aí tem algumas maneiras de serem feitas. Mas vamos por etapas. Então, primeiro ponto, o fato de não haver legislação específica. Ter ou não é isso que vai trazer o sucesso do seu filho. Segundo ponto, que nem sempre as escolas sabem o que estão fazendo, mesmo aquelas que se dizem bilíngues. Porque elas podem se basear em alguns... Ela pode simplesmente fazer uma parceria com a escola de idiomas e achar que está tudo correto. E é fácil, eu vou dizer... Hoje é um processo fácil isso no Brasil, se declarar como bilíngue. É muito fácil. Inclusive, se você pegar o último, vou dizer censo, não sei se é a palavra correta, mas o último número de escolas, o crescimento de escolas bilíngue no Brasil
foi avassalador, é avassalador, muito. Está acontecendo muito, então os pais estão buscando. As escolas entenderam o mercado, estão querendo oferecer isso, mas nem sempre as escolas sabem o que estão fazendo, mesmo as bilíngues. Preste atenção, pai e mãe. Preste atenção, pai e mãe. Porque o sucesso do seu filho depende da sua decisão e do seu entendimento dessas informações. Então nem sempre as escolas sabem o que estão fazendo. Por mais que aquilo esteja claro no projeto político-pedagógico, não é simplesmente aquilo que fará e que trará o sucesso para o seu filho. Ok? Terceiro ponto. O terceiro ponto, nós vamos colocar aqui a situação dos professores. A situação dos professores é a mais trágica possível que você pode imaginar, porque esse tópico dos professores, ele é muito grande. Tá? Ele é muito grande. Tá? Então, dentro do âmbito dos professores, então tá, você matriculou seu filho na escola bilíngue, lá tem um projeto legal, tem um projeto realmente legal. Talvez o coordenador pedagógico era uma pessoa realmente séria, que quis dar o resultado mesmo, é uma pessoa que buscou o resultado. Então, foi feito um projeto muito legal. Um projeto muito legal. Agora, eu vou descendo o nível. Quem vai aplicar aquele projeto, principalmente, são os professores. Então, primeiro ponto. Os professores hoje não têm tempo. Se você é professor, você já sabe disso. Você já tem noção dessa informação que eu falei, isso não é novidade para você. Os professores não têm tempo. É muito tempo para poder corrigir coisas, preparar aulas, inúmeras reuniões, ainda às vezes participar de talvez de eventos pedagógicos, ou seja o que for, entendeu? É muita coisa, ainda mais se você pensar num professor que trabalha no período integral, ele tá de manhã e à tarde, sobra só à noite para ele. Esse professor, eu não sei se você eu não sei se você sabe, mas ele também tem família. Ele também tem família. Então, o tempo dele é muito curto. É muito curto. É muito difícil ele conseguir conciliar trabalhar de manhã à tarde e ainda preparar tudo no período noturno, ter a família que ele tem e ainda dar um conteúdo de qualidade no dia seguinte. É muito difícil. Olha, o planejamento de aula, principalmente, eu vou dizer, aulas de idiomas, ele é muito severo. É claro, com o tempo o professor experiente, ele tem uma noção melhor, então ele prepara super rápido, já tem muito material pronto, mas é muito severo. Sempre tem um aluno que pediu uma informação diferente, algo que você não sabia que você vai ter que pesquisar. Ou é uma maneira diferente que você tem de dar aula para determinado grupo específico. É muito severo ser professor. A preparação da aula é algo muito difícil. Isso eu estou falando no âmbito de aprendizado de idiomas. Então, é muito difícil para o professor. O tempo dele é algo muito escasso. Olha que eu estou falando de professores bons, com experiência, e professores que não têm experiência. O tempo deles é algo muito escasso, é muito difícil. E quando um professor ele prepara uma aula, normalmente, pela dificuldade que ele passa, ele não prepara a aula. Olha aqui, esse é um ponto que você está agora, talvez, que você nunca parou para pensar. Mas o professor ele prepara a aula da maneira que é mais fácil para ele, hoje. Ele dá aula o dia todo. Ele poderia fazer uma aula muito legal sobre os países, por exemplo, levar bandeiras e tal, ou comida típica, eu não sei. Mas ele não tem tempo. Para ele vai pensar, isso vai dar muito trabalho. Eu vou fazer o quê? O mais fácil para mim. É claro, eu vou dar o melhor para meus alunos, mas eu vou pensar o mais fácil para mim. Então ele vai fazer o mais fácil para ele.
Não que ele seja uma pessoa ruim, eu acredito que vocês estejam compreendendo. Ele não é uma pessoa ruim, ele só é uma pessoa sem tempo. Ele só é uma pessoa sem tempo. Ele não consegue preparar essa aula suficiente para amanhã. É muito difícil dele conseguir preparar uma aula de absoluta qualidade com esse pequeno espaço de tempo. Então, o professor daquela escola bilíngue, ele tem essa dificuldade. Ele tem essa dificuldade. Agora, além desse ponto, que é o da falta de tempo dos professores, tem um ponto que você já sabe, que é a falta de formação de alguns professores. Essa é uma situação, infelizmente, bastante grave e comum, e que você vai perceber, ou já percebeu. Então, mesmo que eu tenha um professor em sala de aula, pode ser que ele não possua uma formação suficiente para fornecer um ensino de qualidade. Isso pode ocorrer. Então, por exemplo, ele pode ter dificuldades pedagógicas, que seria a dificuldade de não compreender o processo de aprendizado, não compreender as dificuldades de aprendizado, não compreender, às vezes, como passar a matéria, ou simplesmente também saber não a matéria, não ter domínio nem mesmo do conteúdo. Olha, isso é mais comum do que você imagina. Isso é mais comum do que você imagina. Uma vez, vou contar mais uma história. Uma vez, estava conversando com minha mãe e ela me contou, ela tinha um colega, né? E ela me contou que a namorada dele dava aula na escola bilíngue. E eu achei muito massa, sempre fui muito empolgado para falar inglês, sempre arrumava todas as oportunidades possíveis para falar inglês, entendeu? Sempre ficava importunando, até hoje ainda, fico importunando as pessoas para falar inglês. Então, foi legal demais que essa pessoa, eles foram à casa da minha mãe, né? Eu encontrei essa moça e eu já cheguei direto falando inglês com ela. Eu já fui todo empolgado a falar inglês com ela. A reação dela foi muito interessante, porque ela olhou pra mim e só fez assim, no, 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 no. E falou em português comigo e depois falou em português, não, eu não tenho muita prática. E depois logo deu um jeito de ir embora. E o mais engraçado é que era uma escola. Na verdade, eu não lembro qual era a escola que ela dava aula. Mas era uma moça. E esse fato que aconteceu comigo em relação a ela é muito mais comum do que você imagina. Então você acha que o professor ele está lá, você acha que ele sabe falar inglês e ele não sabe às vezes. Nem mesmo o conteúdo ele domina. Nem mesmo o conteúdo. Então a formação dos professores é uma situação grave, mesmo de conteúdo ou passar conteúdo, porque não adianta também uma pessoa somente falar e ela não entender do processo pedagógico. Ou você simplesmente acha que o simples fato da pessoa ter morado fora, ou o simples fato da pessoa falar inglês fluentemente, isso garante com que ela possua recursos e saiba como funciona o aprendizado humano. Claro que não. Claro que não. O simples fato de falar inglês não garante, não dá prerrogativa ao professor de dar o melhor conhecimento. Tem muita coisa envolvida no processo de ensinar. Muita coisa mesmo. Os professores de inglês sérios sabem disso. E talvez o pai e a mãe, talvez você ainda não saiba disso, mas isso é um processo muito complexo. Se fosse simples, a gente veria os resultados em todas as escolas do Brasil, um monte de criança e pessoas falando inglês. Mas o processo não é simples. A escolha, ela é muito, vou dizer, muito difícil. Né? Então, esse ponto dos professores, ele é bastante sério.
Porque não é simplesmente, mesmo com um projeto pedagógico bom, que é o que eu estou colocando, não é simplesmente esse fato que vai garantir a qualidade do ensino do seu filho. Tá. Então vamos lá. No caso dos professores, é isso, tá? Por mais que é isso que você vou dizer, é isso que você tem que compreender. A situação dos professores é ainda mais grave quando, por exemplo, um professor bem intencionado, que é uma pessoa que não tem experiência, ok? Ela não tem experiência e ela vai direto no coordenador pedagógico ou em alguém para tirar dúvidas sobre, às vezes, a maneira de ensinar ou, às vezes, sobre um vocabulário de inglês, entendeu? Mas um aluno perguntou, ele não sabe e ele foi perguntar. A situação é tão grave que, às vezes, o coordenador pedagógico não sabe o idioma. Então, percebe que o problema ele vai se tornando em círculos, porque mesmo aquele professor bem intencionado, ele não conseguiu solucionar o problema do aluno. Compreende? Então vamos revisar todos esses 3 pontos. Tá? Então no primeiro ponto é da legislação específica. Lembre-se, tendo lei ou não tendo lei, não é esse ponto que vai garantir o sucesso educacional do seu filho. Mas isso afeta o rendimento do seu filho na escola. Isso não faz parte do microambiente, vou dizer assim. O microambiente da criança é um ambiente é um ambiente diretamente relacionado a ela, por exemplo, a escola. Então, o fato da lei, que ela não está no microambiente, mas elas afetam o rendimento das crianças e dos adultos, vou dizer. Então, mesmo que se existisse, não seria isso que garantiria o sucesso educacional do seu filho. O segundo ponto é nem sempre as escolas sabem o que estão fazendo. Por mais que elas criam parcerias com escolas de idiomas, tem muitas escolas de idiomas, também não sabem o que estão fazendo. Basta você verificar pelo material pedagógico, basta você conversar também com um coordenador pedagógico da escola de idiomas. Então, muitas não sabem o que estão fazendo. Então, estão transferindo o problema para as escolas que querem ser bilíngues. Entendeu? E como eu citei, mesmo as escolas com bons ou ruins projetos pedagógicos, não é isso que garante o sucesso educacional do seu filho. Eu espero que você perceba e entenda isso. Por mais que esteja escrito algo no projeto político-pedagógico, ali você teve acesso ao projeto político-pedagógico, por mais que você tenha lido, é muito difícil de você conseguir acompanhar aquele projeto político-pedagógico e é muito difícil de você cobrar aquilo, porque os resultados demoram. Então, seu filho passou, vamos supor, 2 anos, 3 anos na escola, uma escola que não obteve qualidade para ele, então você perdeu 3 anos de ouro do seu filho. 3 anos. Isso é muito importante. Em outro vídeo nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil das crianças em relação às idades. E esses 3 anos foram perdidos, eles não voltam mais. Então, por isso que a decisão para o seu filho ela é muito importante e ela parte de um princípio sério na sua vida. De que você se compromete a dar aquele resultado para o seu filho, você quer dar aquele resultado para ele. O terceiro ponto, que foi o que nós citamos, primeiro, legislação. Segundo, nem sempre as escolas sabem o que estão fazendo. Terceiro, sobre a situação dos professores. A situação dos professores é muito trágica. Como eu falei, mesmo professores bem intencionados ou mal intencionados, é uma situação muito difícil que eles passam. Muito difícil. É muito difícil você conseguir... Para você ter certeza do que o professor passa, só se você estivesse na pele dele. Entendeu? Pra você ter noção do que é que ele passa. É uma dificuldade muito grande. E ainda a cobrança que ele tem na escola é muito alta. A cobrança de resultados. E às vezes quem cobra os resultados dele não entende de resultado. É muito difícil. Então assim, esses 3 tópicos, há outros tópicos que nós vamos falar em vídeos posteriores, eles afetam diretamente o aprendizado do seu filho.
Então, o ponto é que nesse exato momento, nessa aula, eu quero que você compreenda o quão complexa é essa situação e eu quero que você compreenda que o processo de aquisição de idioma do seu filho, ele depende muito mais ainda do seu comprometimento, da sua decisão de fazer isso acontecer, entendeu? Independente da escola. É claro que depois nós vamos falar como escolher uma escola bilíngue. Como você pode escolher uma escola que irá te ajudar no processo. Ou mesmo sem escola, como que você pode fazer acontecer na vida do seu filho educação bilíngue. Entendeu? Então nós vamos tratar disso. Eu agradeço a sua presença. Espero que esses 3 tópicos tenham contribuído para você compreender como funciona a questão da educação bilíngue no Brasil e perceber o quão complexo é se meu filho está aprendendo ou não. Será que meu filho está aprendendo inglês na escola? Esse é o processo. Agradeço, muito obrigado, avante e sucesso nos resultados.